Salve, salve, nobres amigos, amantes de futebol, boleiros do meu Brasil. Eu sou Elias Júnior, esse aqui é o Resenha Futebol Raiz e hoje vamos fazer mais uma análise de mais um time carioca jogando, pelo Campeonato Brasileiro, uma vitória surpreendente, que faz com que o Vasco, não digo uma situação confortável, porque ainda não é, mas dá esperança, O Vasco derrotou um dos principais times do campeonato, sem contar com o fato de que, mais uma vez, com base no último vídeo gravado no canal, vimos um ultrapassado botando o moderno no bolso, provando mais uma vez que não se menospreza conhecimento de futebol de técnicos multicampeões, como é o caso do Luxemburgo. Enfim, vamos falar sobre isso e tudo e mais um pouquinho depois da vinheta. Então, galera, vamos falar aí rapidamente desse jogo aí, Vasco Atlético Mineiro, que pude acompanhar com certa dificuldade, é bem verdade, minha internet não me ajudou muito, mas consegui acompanhar o jogo. O Vasco que entrou em campo, um 4-2-3-1, em teoria, sem a bola o Vasco estava com duas linhas de 4, Cano e Benítez à frente dessas duas linhas. O Atlético Mineiro também com uma escalação de 4-2-3-1, porém não deu nem para definir o posicionamento defensivo do Atlético, porque o Atlético se dedicou a jogar no campo do Vasco. Só que isso às vezes tem um preço alto. Como já foi dito em outros vídeos aqui, em outras análises, quando você sobe demais a sua linha, você deixa espaço nas costas. Se a sua recomposição não for rápida, vai dar merda. E deu. Os gols do Vasco, o primeiro gol foi numa atrapalhada ali do Arana, mas do segundo gol em diante foram gols, não digo nem contra-ataque, mas uma transição do Vasco, onde o Vasco sobe em bloco e o Atlético demora a recompor, e nessa demora o Vasco encontra espaço, e faz os gols. O Benítez inicia a jogada dos dois gols, Uma ele dá assistência direta, foi um golaço do Cano, a gente tem que destacar. O Cano é aquele centroavante letal de fato, só que ele depende da bola chegar nele. Quando o Benítez não está em campo, fica difícil, o Cano vira inoperante, porque a bola não chega. E de fato ele não é um jogador que tenha muito recurso para sair da área, mas se acertarem ele na área, ele bota para dentro, ele faz o gol. O Cano foi um achado da diretoria do Vasco, e é um cara que, se o Vasco não abrir o olho, outros clubes grandes vão se interessar e vão querer tirá-lo de lá, assim como o Benítez também, que é um jogadoraço. O Luxemburgo deixou ele centralizado, flutuando no meio do campo, bem à vontade quando o Vasco tinha a posse da bola, e isso deu resultado. Até pela marcação frouxa do Atlético, a falta da recomposição. Enfim, o Atlético ele veio de fato para jogar dentro do campo do Vasco, tanto com quanto sem a bola. Só que esbarrou na inteligência aí do Luxemburgo. É bem verdade que o Atlético Mineiro no início começa melhor, tanto é que o Léo Matos, que me desculpe aí, mas o Léo Matos faz uma idiotice, pênalti claríssimo. Como é que você se projeta com a bola com o braço na frente? Ainda mais no futebol de hoje, com o VAR, ele se projeta para a bola, o braço está junto ao corpo? Está junto ao corpo, mas ele se projeta com a bola praticamente colocando o braço na bola. Assim, para mim ele teve a intenção de fazer aquilo mesmo, e merece, assim, não digo vermelho porque não era uma chance manifesta de gol, mas, enfim, foi uma idiotice, poderia ter custado caro se o Johan não perde a cobrança logo no início do jogo, os 10 primeiros minutos. O Vasco, como falei, sem a bola, com duas linhas de 4, e com a bola o Vasco jogava praticamente
Um 3-4-3, assim como o Atlético. O Atlético e o Vasco com a bola jogavam basicamente da mesma maneira, com diferenças aí na movimentação dos atletas, né? O Pikachu e o Thales Magno faziam o facão, entrava na área de fato, junto com o Cano. O Bruno Gomes virava praticamente, né, um terceiro zagueiro, e os laterais subiam. O Léo Matos, o Léo Matos, que fez o pênalti, ele é muito efetivo no apoio, mas peca um pouquinho na marcação, porém ainda assim na marcação ainda é melhor que o Guilherme, que sinceramente não ataca, não defende. As jogadas de maior perigo do Atlético Mineiro foram no setor do Guilherme, e oficialmente também ele não produz, é um jogador muito fraco, muito questionável, e tá no Vasco há anos, né? Vai entender isso, enfim. E aí a gente entra com essa questão, né? Futebol é sensacional, futebol é foda, porque logo depois do pênalti o Arana vacila, né? O próprio Léo Matos estava na bola, escola de cabeça, o Cano empurra com gol vazio, 1-0. E aí o jogo fica a feição pro mestre Luxemburgo. Sim, mestre. O cara é o técnico brasileiro com mais títulos aqui no território nacional. Entendeu? Faz tempo que o Luxemburgo não ganha nada? Faz tempo que o Luxemburgo não ganha nada, mas é inegável que o cara sabe muito. Teve um trabalho ruim no Palmeiras com um ótimo elenco, que é muito questionável, né? Assim, o Luxemburgo não ter dado certo lá, sim, mas isso não faz dele ultrapassado, tá? Enfim, fazer o Vasco meter 2-0 no primeiro tempo é uma prova disso. Quem tem que ser questionado é o Sampaoli, né? Avançando linha, deixando espaço nas costas, recomposição lenta. O Vasco, quando tinha a bola, tinha muita facilidade para trabalhar essa bola. O Benítez jogou praticamente sem marcação o jogo inteiro, entendeu? O jogo inteiro, assim, quando tinha a bola, né? O Atlético teve mais posse da bola, né? E o Sampaoli, da mesma forma, né? Prendendo um dos volantes, soltando muitos laterais, só que esses laterais viravam meias. E quem trabalhava à frente dos três zagueiros era o Alan. Então tinha o Alan, Guilherme, Arana e Guga à frente do Alan, e os meias, que seriam Jair e Johan, abriam nos flancos. E quem deveria ser o ponta, que era o Keno, e esqueci o nome do venezuelano deles lá, entravam na área junto com o Vargas. Então, assim, uma troca de posição constante. Se vocês olharem os melhores momentos do jogo, vocês vão ver que o Guga e o Arana, né, que em tese eram os laterais muito fechados, trabalhando do lado do Alan, ajudando na distribuição do jogo, e os meias bem abertos, tanto o Jair quanto o Johan. O Johan fechava um pouco mais, até pela característica do Keno, de ficar mais aberto na ponta, de produzir mais, jogando como um extremo. Enfim, uma movimentação muito interessante. Ofensivamente, é óbvio que o Sampaoli arma bem os seus times, tanto é que chegou a fazer 2 gols, mesmo com o Vasco bem fechadinho, bem entrincheirado. Porém, a cozinha do Atlético hoje estava uma zona, né? Um fato interessante também, os dois times marcando saída de bola. Quando o Atlético saía no chão, o Vasco subia suas linhas, assim como o Atlético também subia as linhas para marcar o Vasco. O Atlético, embora tenha tomado 3 gols, independente da condição da partida, o Atlético jogou os 90 minutos dentro do campo do Vasco. Isso para muita gente é positivo, mas aí entra numa situação que eu sempre cito aqui nos vídeos do canal. Você tem que oscilar, você tem que variar, você tem que alterar o seu jeito de jogar dentro da partida. Se você jogar do mesmo jeito sempre, o adversário vai marcar e vai manjar a sua maneira de jogar, consequentemente ele vai poder fazer uma leitura melhor, enxergar o seu erro e, né, buscar a vitória através disso. Foi isso que o Vasco fez, né? Movimentação muito interessante do Atlético, já citei.
E o contra-ataque do Vasco, assim, não dá nem para dizer que era contra-ataque, que você vê na imagem quando o Benítez abre essa bola no Léo Matos, que o Atlético já está se recompondo, entendeu? Não chega a ser superioridade numérica. Só que essa recomposição é tão lenta, o meio do campo tão sem pegada, como eu falei, o primeiro volante era praticamente o Alan. Então assim, recomposição lenta, o Léo Matos bota a bola na medida pro Pikachu. Pikachu e Thales Magno que voltaram a jogar bola na mão do Luxemburgo, tá? Vale a pena ressaltar isso. Os dois foram bem hoje. Mas o melhor em campo é o Benítez. Benítez é sacanagem. É um grande meia aí, é outro achado aí da diretoria do Vasco, né? Que acha mais jogadores como esse, né? Porque contratação de peso não dá para fazer, não tem dinheiro, enfim. Pikachu faz 2-0, né? E aí, depois do segundo gol, o Luxemburgo ele muda a estrutura defensiva. O Benítez passa a dobrar a marcação com o Léo Matos do lado direito. E aí, em vez do 4-4-2, sem a bola, com o Benítez ficando na frente, ele passa a jogar no 4-1-4-1, né? O Bruno Gomes entre as duas linhas e o Benítez marcando pelo lado direito, somente o Cano à frente dessa linha, já com o intuito de fomentar o contra-ataque, de buscar o contra-ataque, né? Começa o segundo tempo, logo de cara, um pênalti cavado que, se não tivesse o VAR, muito provavelmente seria marcado e passaria batido, porque o jogador do Atlético foi malandro, ele soube cavar o pênalti, o Jair. Ele deixa a perna para tocar de fato, e antes do VAR esse tipo de pênalti era super clichê de ser marcado. Mas o VAR fez justiça, anulou, porque foi cavado na cara de pau. Você vendo na imagem fica nítido, né? E aí, ultrapassado o Luxemburgo, continua com a sua estratégia, colocando o São Paulo no bolso. O São Paulo doidinho, chegou até a bater boca com o Luxemburgo, né? E aí, mais uma vez, o Vasco rouba a bola, faz essa transição, o Atlético demora a recompor e o Benítez achucando que faz um gol de centroavante de fato. Rapaz, abre o olho, Vasco, porque vai ter clube correndo atrás do Cano. Não peida fora do pinico, não. Vai ter gente de olho. Como queria um Cano no Fluminense ali para dividir posição com o Fred. Nossa senhora, olha o olho grande. Enfim, o São Paulo mexe, faz 3 mexidas de uma vez, tirando inclusive o Arana, que foi muito mal hoje, e jogando praticamente, manteve a estrutura, ele só trocou as peças para ver se funcionava e funcionou. O Atlético cresceu em determinado momento do segundo tempo, pressionando bastante a equipe do Vasco. Tanto é que saiu o primeiro gol, o gol do Johan, uma tabela, uma das poucas vezes em que o Atlético Mineiro conseguiu entrar entre as linhas do Vasco. A tabela sai rápido, se eu não me engano é o Sacha que dá o passe de calcanhar ali pro Johan, né? Mas a recomposição continua lenta e o Vasco continua levando perigo no contra-ataque. Até pela mexida que o Luxemburgo fez, aí botou um rapazinho, alguma coisa Peck, esqueci de anotar o nome dele, no lugar do Thales Magno, o garoto deu uma incendiada ali do lado direito da defesa do Atlético, lado esquerdo do ataque do Vasco, né? E no final, o Atlético Mineiro passou o jogo inteiro batendo corner na primeira trave, só que o Vasco estava cortando tudo. A única que o Vasco não cortou, a bola caiu no Sacha dentro da pequena área, e quando você dá essa raspada na primeira trave, fica difícil para a zaga, para o goleiro reagir rápido. Realmente é complicado, não dá para dizer que foi falha. Se houve falha no homem da primeira trave, que deixou, né, o jogador do Atlético raspar. Enfim, foi só para dar uma emoçãozinha no final do jogo. 3-2, o Vasco provavelmente não volta para a zona nessa rodada. Tem que manter a pegada, usar essa vitória como uma injeção de ânimo para que nós não venhamos a ter uma Série B recheada de clubes grandes, né? Para mim isso é ruim. Enfim, tem quem goste, mas enfim, né? Deixando o lado torcedor de lado de fora e olhando, né, com
pensando no bem do futebol carioca, você ter 2 cariocas caindo juntos é uma catástrofe, é uma tragédia. Enfim, né? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, beleza? Vamos se inscrever, galera. Tem muita gente assistindo meus vídeos que não está inscrito. Dá essa forcinha aí pro canal do amigo, beleza? Forte abraço a todos aí, tamo junto.